Fala, Nexialista! Estamos de volta em mais um episódio do Nexo Podcast e esse é especialíssimo. A gente já tinha encerrado a nossa temporada 2023, mas você sabe que determinados convites, determinadas oportunidades a gente não pode perder. E hoje a gente está aqui para gravar mais uma vez nesse fim de ano, né? Quem está assistindo aí depois de algum tempo. E a pessoa que eu vou trazer hoje é muito, muito especial. Antes de tudo, é um amigo. É um atleta, um profissional, um esposo, um pai, um líder inspirador. Aprendi muito com ele. E ele vai contar aqui muitas histórias, dá também muitas lições, conselhos. É imperdível esse episódio. Para você que ficar aqui até o final com a gente, eu garanto que isso vai te render boas reflexões, bons ensinamentos, bons aprendizados. E além do mais, uma resenha, né, que você já sabe que aqui Nexo Podcast é sinônimo de resenha. Então vem comigo, hoje eu estou com ele, Glauco Valério, meu grande amigo. Beleza, meu amigo? Como é que você chega, com que expectativa para esse episódio? Seja bem-vindo. Bom, sempre é um prazer atender ao convite, né? Há muito tempo a gente já vinha tentando uma agenda para fazer isso, mas eu acho que o momento é especial pelo que foi 2023, né? Muitos aprendizados, muitas lições, muitas mudanças. E aí é um prazer estar compartilhando um pouco da experiência com todos vocês. Maravilha. Eu já vi que você está aí todo paramentado, né? A blusa é especial. Tem aqui quem não tá vendo, pessoal, tá só ouvindo. Tem toda uma decoração aqui. Depois o Glauco vai explicar o que significa cada símbolo desse, cada objeto. Acho que todos devem ter uma história aí muito boa para ser contada. Muito bem. Tá de boa, tá tranquilo, tá nervoso, tá ansioso? Não, jamais. E perto de você, essa tranquilidade, essa calma que você transmite facilita pra gente. Então beleza, então vamos começar aqui que o roteiro tá cheio tá recheado de boas perguntas, né? Um bom bate-papo. Bom, a gente vai dividir a nossa conversa praticamente em 3 momentos. A gente vai falar um pouco do lado Glauco, gestor, né? Lado profissional, líder. E dentro dessa parte a gente vai tratar muito de pessoas, né? Depois vocês vão entender por quê. Depois a gente vai um pouco para o lado pessoal, mas um lado também de superação, né? Que envolve aí esses símbolos que eu falei que estão aqui por sobre a mesa. E quem conhece o Glauco sabe do que eu estou falando. Quem não conhece vai já saber, não se preocupe não. E finalmente a gente vai para o último bloco falar um pouco assim que para mim eu acho que é o mais importante, é o segredo por trás de tudo, desse equilíbrio, né? Como você consegue conciliar o lado pessoal, o lado profissional, né? Tem a família, tem os amigos, tem os sonhos, as renúncias, as conquistas também. Então tudo isso aí vai se somando e eu estou assim muito interessado, né? Não gosto de falar ansioso, muito empolgado para entender como você consegue equacionar tudo isso. Então, basicamente, esse vai ser o nosso roteiro. Tudo bem para você? Está aprovado? Aprovadíssimo. Então, já vou começar, assim, pedindo, né, para você começar. Ninguém melhor do que você, né? Eu vou fazer aqui uma breve introdução, como eu falei. O Glauco hoje, ele ocupa um cargo, né, importante numa empresa do setor elétrico, um cargo de gerente, já passou aí por várias áreas, né? Ele vai já explicar melhor do que eu, mas isso é hoje, né? Ninguém melhor do que ele para falar um pouco dessa trajetória, explicar o que trouxe, né? O que o trouxe até esse momento e os principais desafios, né? Os aprendizados. Mas antes eu queria que você falasse quem é Glauco e como você chegou até aqui. Glauco é um pai, é um amigo, é um companheiro e é um líder, né? Eu sempre busco me espelhar em outros líderes, né? E sempre nessa trajetória ao longo da minha vida profissional, eu sempre pautei com algumas coisas que eu acho que é pilares, tá? Principalmente a questão da confiança, a responsabilidade, a humildade e o cuidado com as pessoas. Então, assim, durante toda a carreira eu tive vários professores que me ajudaram muito, muito, muito.
desde quando eu tinha 17 anos que eu recebi um convite, né, de um grande professor meu, professor mesmo porque foi professor da faculdade também, tá? Sim, literalmente. Literalmente. Então, ele fez um convite para mim vir fazer um trabalho, né, na empresa que ele tinha, no ramo do setor elétrico, quando eu comecei. E você imagina um rapaz de 17 anos, né, acabei de entrar na faculdade, ainda tentando entender o que eu queria da vida, né? Mas graças a esse professor, que é o Bezerra, né, ele me orientou muito, né, e me ajudou muito na trajetória para que eu chegasse até aqui hoje. Não só ele, como outros. Muito bem. Isso a gente está falando de década de, mais ou menos? 90. Década de 90. Por volta aí de 97, 98. E isso em Fortaleza, no interior, onde é? No interior, né? Fala um pouco mais dessa época aí. No interior de Juazeiro do Norte, né? A capital da fé. É por isso que o pessoal brinca muito comigo. Diz assim, rapaz, você é um homem de fé. Eu disse, só podia ser. Nasci na cidade da fé, não tinha como. Não tinha como não ser. E dentro desse ambiente lá, né, passei um período lá e começou a surgir vários desafios, né? Inclusive, o primeiro desafio foi quando eu recebi um convite para ser estagiário da antiga Tele Ceará, ó. Olha aí, naquela época da mudança, da expansão, do plano de desestatização, da Telecom. Então, estava passando da Tele Ceará para a Telemar, né? E eu trabalhava com ele. E você imagina agora eu chegar para eles assim, olha, eu estou trabalhando aqui, só que eu quero fazer um estágio dentro de uma empresa grande, né? Mas não quero sair da empresa. Sim. E achar um meio termo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas com muita sabedoria ele chegou e disse assim, não, ok, eu acho que é importante para você. Então eu fazia o estágio de manhã, ele me liberou o meu período do trabalho que eu tinha. Saía do estágio correndo para poder ir trabalhar, para entrar mais cedo. Terminava o expediente de trabalho e corria para a faculdade à noite. Corrida. Então, assim, minha vida sempre foi corrida. Já era um spoiler, hein? Corrida. Eu acho que já estava se desenhando no que viria no futuro, né? Sim. E aí foi passando o tempo, né? E aí, com o período, veio também a privatização do setor elétrico. E começou a surgir outras oportunidades em outros locais. Por conta dessa experiência na Telecom, começaram a surgir oportunidades no setor elétrico? Já vi do setor elétrico da empresa com Bezerra, né? Ah, tá. E aí, como teve a questão da privatização também do setor elétrico, então impulsionou cada vez mais a expansão, né? Então, sim, o setor veio expandindo de forma exponencial com os investimentos que vieram decorrente da privatização das estatais. E aí surgiu muita oportunidade de emprego, né? Muita oportunidade de emprego. E naquele período eu estava fazendo um curso de tecnólogo de construção civil, né? E comecei a trabalhar também com outras empresas, comecei a tentar empreender um pouco, prestando serviços, não só empresas, mas aumentando o hall com outros profissionais para poder diversificar as oportunidades e aprender cada vez mais. Beleza. E se você já pudesse assim, falar para a gente, nessa época, qual era o seu maior desafio? O maior desafio que a gente tinha nessa época, Camila, era um desafio de sequência, né? Porque também com a privatização surgiam esses contratos. Então, contratos ganhava-se, contratos encerravam-se, licitações você perdia, tinha outros assim, você ganhava. Uma garantia. Isso, né? Mas como na época ainda eu não tinha família constituída, morava com os pais e mãe, então assim, facilitava um pouco esse momento, né? Sim. Até chegar mais ou menos por volta de 2002, 2004, na crise que a gente teve no Brasil, no segundo mandato de Fernando Henrique, sim, que os investimentos começaram a acabar, né? No país como um todo, a reduzir os investimentos, e aí foi um ano meio turbulento, né? Para todo o setor, não só o elétrico, mas para todo o setor do Brasil. E aí a gente foi buscar outras alternativas, né? E continuar sempre estudando e se aprimorando para quando as oportunidades surgirem, estar prontos. Excelente. E assim, já pulando um pouco, né? Depois a gente volta um pouco nessa parte da sua vida. Mas que tipo de habilidade você teve que desenvolver nessa época? Digamos que até hoje isso faz diferença na tua vida, seja ela técnica ou, né, comportamental, relacional. Bom, eu acho que eu sempre tive um sonho de trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, tá?
E eu acho que uma coisa que me ensinou muito, eu trago na vida como um todo, é a questão da resiliência. Por várias vezes tiveram oportunidades que foram abertas na empresa e várias vezes a porta estava fechada para mim. E nem por isso eu desisti. Entendi. Porque eu tinha um sonho, tinha um objetivo a ser alcançado. Até que chegou o dia, né? Então eu acredito muito nos ensinamentos, nas palavras de Deus. Então as coisas acontecem quando Deus quer, né? Era a hora. Era a hora, né? E mesmo assim, muitos amigos meus entraram antes e eu fiquei super feliz por eles que entraram, porque também mereciam entrar e queriam entrar, né? E quando eu tive essa oportunidade, eu entrei e o que marcou muito foi a questão da resiliência, né? Porque eu vejo muito pessoas desistir, né? E mesmo com os não que eu recebi, eu não olhava o não como algo Definitivo. definitivo ou que me puxasse muito para trás, né? É como meu pai sempre dizia assim, olha, um não, ele é bom também, porque ele traz um ensinamento para você, ele encoraja você a buscar cada vez mais. Às vezes é até um teste de confirmação, é isso mesmo que você quer? Às vezes é só um teste. Isso. Né? Para questão de merecimento também. E a gente vê muito na inovação, né? Então, assim, Sim. você erra muito, você perde muito. Faz parte. Faz parte do processo. Exato. Beleza. Mas aí quando você citou esse momento aí, já era como efetivo ou você estava como prestador de serviço? Eu estava como prestador de serviço ainda, né? Até conseguir depois que entrar na empresa, né? Entrei nessa empresa. E é interessante, né? Porque por mais que eu tivesse o curso superior, a empresa não contratava pessoal da parte de construção civil, tecnólogo. Só contratava engenheiros, né? Eletricistas. Sim. Ou técnicos. Sim. E aí, nesse período, foi tão turbulento, porque eu casei nesse período, e aí eu tive que pensar, cara, como é que eu entro? Tá? E aí eu fiz 2 cursos técnicos, né? Um curso de eletrotécnico, um curso de técnico de segurança, ou seja, abri oportunidades. Simultâneo, não. Foi mesmo. Era durante a semana, fazia um, no final de semana outro. Então, casado, trabalho, 2 cursos ao mesmo tempo e conciliando, né? Então, assim, quando eu tinha um tempo para descansar mesmo, era quando tinha um feriado. Nossa. Então você imagina aí durante um ano você conduzir as 2 coisas ao mesmo tempo, mas graças a minha esposa que assim é algo que me motiva cada dia, né? Porque são momentos difíceis e a gente entende que quando a pessoa está do seu lado, que quer crescer junto com você e que gosta de você, também renuncia a algumas coisas, né? Como o tempo. Para a gente construir algo melhor e maior para a família como um todo. Porque é aquela história, parece clichê, mas não tem nada assim que você não precise abdicar, né? Primeiro você investe ali, seja tempo, seja qualquer outro tipo de recurso, né? Mas faz parte. Tem a hora de plantar, a hora de colher, né? A hora de semear, a hora de colher. Então, sim, sempre é hora de plantar, mas em alguns momentos da vida isso se intensifica mais. E às vezes você acha que, meu Deus, quando que as coisas vão começar a dar certo, né? A eu retornar com isso. Mas chega o dia e de repente começa a se encaixar, aparece uma oportunidade, outra e vai, e progride. E como você falou, não é porque você tem um sonho e aquilo não acontece que aquela porta se fechou em definitivo, né? Isso aconteceu comigo parecido, né? Na época da Vale, né? Eu fui para Vale, aí estourou aquela crise e vim embora, né? E na época não tinha vaga na empresa que eu trabalhei, né? Que inclusive é a mesma empresa sua. Aí, tipo, eu não pensei jamais que, então é porque não é para mim. Não, você tem que ter o discernimento, né? De fazer sua parte. Você tem que estar pronto, né, profissionalmente, com a cabeça boa e saber que na hora que a oportunidade chegar, você vai agarrar, né? Beleza. Então, assim, esse começo foi para a gente ter uma noção, né, de qual a sua origem, né, como você começou nessa sua jornada. Aí eu lembro muito bem, né, nessa época, quando você passou a trabalhar mais ou menos no mesmo processo que eu, na época que eu te conheci, né? E assim, tentando lembrar aqui do Glauco naquela época, assim, era um cara muito resolutivo, né? Eu sempre via assim, meu irmão, esse cara, ele não
foge das coisas. Chega um problema para ele quer resolver. E às vezes o problema nem chega, né? Ele que vai até o problema para já se antecipar. E eu observava muito, né? Só que a gente não tinha relação assim direta, né? Só colateral e ainda indireta, né? Porque você já estava ali num cargo de, creio que era uma coordenação ali, como se fosse uma chefe de divisão, né? Antigamente. E eu estava ali fazendo o meu papel de analista, né? Depois especialista. Mas da própria natureza a gente foi se conhecendo, né? Se relacionando, mas nunca com hierarquia. Uma amizade, né? Um respeito mútuo ali. E a lembrança que eu tenho é essa. Você é muito resolutivo, um cara agregador, né? Que sempre fazia a equipe chegar no resultado, né? Isso não é aquele cara, aquele lobo solitário, né? Que levanta a bandeira e sai lá bradando. Não, você sempre estava em torno das pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção, que é uma coisa que eu gosto de fazer para a minha vida, né? E com certeza tem de você nisso. De desenvolver quem está perto. Tipo assim, para você não basta, na verdade não é nem questão de bastar. Você não foca em você crescer. Você desenvolve quem está perto. Você pega o cara lá, o estagiário, ou então o terceirizado lá, que ninguém dava bola pro cara. Aquela pessoa que já não é aquela... não sabe se vender tanto, né? Às vezes tem, mas é um bom profissional. Então você ia lá, resgatava o cara igual né? aquele conselheiro mesmo, aquele pai, né? Um filho, ensinando um filho. Como quem ensina um filho. E eu comecei a perceber isso, que quem estava próximo a você e queria, né? E aproveitava a oportunidade, que nem todos aproveitam, né? Nem todos entendem a oportunidade, a dádiva, né? As pessoas foram se desenvolvendo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de onde vem isso, se é uma coisa natural, se eu falei alguma besteira ou se eu percebi bem, né, nessa época quem era o Glauco. Você sempre sabe nossas palavras, né? Mas nesse período foi quando eu recebi o convite para vir para a capital, né, Fortaleza. E foi quando eu comecei a assumir cargos de responsabilidade, de coordenação ali, de liderança de pessoas. E foi um momento muito desafiador. Por quê? Porque quando você sai de uma atividade como técnico mesmo, como operacional ali, e vai ser um líder, a gente nunca está pronto. Se a gente achar que já nasci líder, você pode ter aquilo dentro de você, mas você tem que desenvolver essa competência, né? Então, inclusive, assim, eu já te perguntar uma coisa sobre isso, mas vai lá, continua aí. Então, e sempre para esse aprendizado era olhando outros líderes que eu tinha, né? Então, como Cite falei, tinha Cite um líder, por exemplo, a Socorro Pontes. A Socorro Pontes, eu até hoje chamo ela, quando eu ligo para ela, disse, manhinha, chamo ela de manhinha. Legal. Porque realmente, assim, foi uma líder, foi uma mãe, porque foi muito ensinamento, né? Legal. Então, assim, ao longo da trajetória eu tive vários que, cada um com seu perfil, com sua competência. Sim. E aí, quando eu sou muito observador, eu ia aprendendo e extraindo o melhor de cada um, né? Então, eu tive muito ensinamento do Landim, muito ensinamento do Rolim também, o do Mourão, que foi um dos primeiros que comecei lá na época da empresa. Então, a gente foi pegando o potencial de cada um. E como você falou de semear, né? Eu sempre gosto dessa palavra semear, porque eu acho que quando a gente planta com carinho, com cuidado, a gente sempre vai colher na frente os frutos disso. Então, essa preocupação com as pessoas é uma primeira coisa que eu gosto. Eu gosto que trabalhar e transformar uma equipe, tá? Que você vai ter uma equipe sempre com vários perfis, mas buscar que a equipe se transforme em equipe de alto desempenho. Então, para a equipe autônoma, né? O mais totalmente autônoma. possível. E eu sempre falo para a minha equipe até hoje, errem, podem errar. Errem de forma calculada, claro, né, com responsabilidade, mas eu aceito erros. Porque só assim a gente cresce. Sim. Tá? E às vezes a pessoa evita o erro. Isso. A todo custo. Então, assim, como
como eu te falei lá no início, como eu tive um professor que foi gestor e foi meu professor, então eu acho que eu herdei desse ponto lá atrás, né, de ensinar, né, de querer ensinar as pessoas, né. Eu também trago muito isso do meu pai. Meu pai também gosta de ensinar. Até hoje, quando eu tô de férias, que eu vou pro interior, a gente sempre inventa algo para criar, né? Ele tem uma serraria. Legal. E eu sempre invento alguma coisa. Cara, eu quero fazer uma coisa diferente, um móvel, sei lá o que. E eu invento algo para poder estar perto e para que ele me ensine também outras habilidades, né? E eu também estou levando meu filho para poder pegar um pouco disso, né? Então é sempre isso. Cuidado com as pessoas, respeito com as pessoas e plantar essa semente de conhecimento, de agregar, de ajudar. Massa, excelente. E isso volta, cara. Isso volta para você, assim, multiplicado. Essa gratidão que você tem, né? Para mim, gratidão é um dos sentimentos mais elevados, né? Porque às vezes as pessoas fazem as coisas por outras e a gente vê tanta ingratidão, né, cara, assim. Mas cada um sabe, né? Agora, eu queria te perguntar outra coisa com relação a essa fase ainda. Porque, assim, mesmo, né, eu tava falando daquele Glauco, né, que eu via naquela época, e a gente, né, não tinha relação hierárquica, aquela coisa toda. Mas de uns anos pra cá, mais ou menos ali depois da pandemia, não, na verdade, depois da pandemia, na pandemia, né, de 20 mais ou menos pra cá, a gente foi se aproximando, se interagindo mais, né, de uma forma mais intensa. Mas eu percebi que você mudou para melhor. Ah, que bom. Então, assim, eu queria saber o que aconteceu, né? Eu não tô nem falando ainda na questão que vai ser tema do nosso bloco 2. Talvez tenha a ver, né? Essa questão pessoal aí da saúde, do cuidado e tal. Mas eu notei um amadurecimento muito grande em você, no seu... Não que você hoje é outro líder, né? Você é o Glauco, que a gente sempre foi acostumado. Mas um nível de maturidade mais elevado, eu percebi isso. Não na questão técnica, que a questão técnica, né, você já, por mais que a gente tem que estar sempre, né, se aperfeiçoando, se mantendo ali, mas nesse lado com as pessoas, eu notei uns degraus a mais de desenvolvimento seu, né? Eu queria saber o que foi que houve. Foi pura experiência? Você buscou algum profissional? Se inspirou também em algumas pessoas? Foi uma questão natural de amadurecimento? Se você vê assim também, né, se eu enxerguei certo, mas isso, sei lá, os últimos 2 anos, né, com certeza, 2 a 3 anos, eu vi isso muito forte, na minha perspectiva. Bom, eu acho que é amadurecimento mesmo com o tempo, né? Mas tem 2 fatores que eu acho que contribuíram muito, tá? Um fator foi a mudança diária. Eu acho que vocês sabem que a gente fez essa mudança. Eu cheguei numa área com outros desafios, né? Com uma equipe totalmente diferente de uma equipe que eu vinha trabalhando, um pensamento diferente, comportamentos diferentes. E também com um gestor que eu sou fã dele também, né? Hoje. Né? Apesar de já tivemos outras mudanças recentemente, mas ele ensinou muito quando questão de tratar as pessoas. E uma coisa que eu me espelhei nele, que é essa primeira pilar que eu te falei, é que sempre desenvolve líderes. Então, assim, a mudança eu acho que essa maturidade que veio foi na questão de a gente agora, num degrau maior, a gente era líderes de líderes. Então, como agora preparar líderes, né, para assumir desafios e que os líderes preparem também a equipe para que todo mundo cresça. Então ele me ensinou muito isso, é o Fernando Andrade, né, um mineirinho, você também conhece ele. Gente boa demais. E um programa da empresa também, de uma mentoria de coach, né, eu passei aí 1 ano com um coach, né, com a Juliana, espetacular, me ensinou muito, né. Então foi um momento de mentoria onde algumas coisas iam acontecendo, a gente conversava e começava a analisar qual era a melhor maneira de se comportar e tratar
certas situações. E aí você começa a aprender a evoluir. Né? É o que eu sempre digo, a gente nunca faz nada só. A gente sempre precisa das pessoas. Né? E essas pessoas, durante aí o período da pandemia, dentro dessas movimentações do novo, né? Junto também com a equipe, que também foi fantástica, né? Ajudou muito nesse crescimento. E sempre feedbacks, aqueles feedbacks, sempre eu falo para essa pessoa, o feedback aqui é igual ao bumerangue. Eu dou feedback de crescimento ali, tudo, mas também eu quero receber. Isso. Tá? E é natural, convergir e divergir. Sempre tem que deixar... São opiniões. Opinião. Mas a forma que você deixa isso aberto no começo, né? Alinhar as expectativas para que a gente consiga convergir, né? Naturalmente dentro desse feedback. Isso ajudou muito, foi muito ensinamento, né? E você também lá fez parte disso, me ajudou muito. Às vezes a gente trocava muitas ideias. Acho que, Camilo, me ajuda nisso aqui, o que é que você acha? Então, acho que isso agregou muito nesse amadurecimento. Muito bom. Então, assim, o que eu percebi na sua fala aí? Você disse que foi a ambiência, né? Ou seja, você tinha referências, né? Ou seja, a importância de você ter próximo a você, aí é o recado que a gente dá, né? Para quem quer seguir um pouco desse mesmo caminho. Você tem que ter próximo a você pessoas que são exemplo. Os curadores, né? Isso. Se você quer ser um bom líder, poxa, pegue uma referência de um bom líder que você admira, que você confia. Outra coisa, desenvolvimento. Né? Ele buscou um profissional, né? Também a empresa entrou aí fomentando isso, viabilizando. Mas você vê a importância. Às vezes não é só aquele empirismo, né? Você precisa da técnica, né? Você precisa do fundamento, do conceito, da prática, do aprendizado, da lição. Então isso é importante. E o terceiro ponto que eu vejo é da sua iniciativa também, de se reconhecer carente de alguns aperfeiçoamentos, né? Que acho que isso é o mais importante. Quando você percebe que o aprendizado, né, o desenvolvimento, ele não se esgota, é uma coisa que a cada passo você abre um novo leque, um novo horizonte. Então você precisa estar, não digo nem à altura, você deve estar acima daquele passo que você está, para sempre galgar mais. E então, assim, você sentia que você precisava desse up, né? E hoje eu vejo que isso foi uma decisão corretíssima, né? A sua história fala por si só, os seus resultados, né? Para quem não sabe, Glauco conseguiu atingir metas assim que... Eu não, é a equipe, tá? Ele gosta sempre de dizer, né? Por meio da equipe. Por meio da equipe. Coisas assim que eram inimagináveis. Sabe aquela frase que o impossível é só uma questão de opinião, né? A gente pensa que é besteira, que é clichê, não sei o quê, mas é a verdade. Se tratando desse rapaz aqui, isso se materializou e eu pude ser testemunha, né? Eu tive o privilégio de ver, assim, metas realmente, não é só desafiadoras, era a princípio impossíveis mesmo. E você pensa, não, para bater essa meta aí, ele vai ter que passar por cima de pessoas, vai ter que tocar o terror, tinha-se aquela cultura, né? E não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário. Aí é a pergunta que eu faço. Como isso é possível, né? Você tem de um lado um conceito que a gente gosta muito, né, da liderança gentil, mas a gente sabe que a empresa vive de resultado, né? E meta, como você gosta sempre de dizer, meta não se discute, né? Meta você coloca as cartas na mesa e diz, beleza, a meta é essa, pois vamos lá, eu preciso disso, tal. A gente discute recurso. Discute o recurso para atingir. Como fala aí o segredo. Se é que pode revelar esse segredo. Bom, eu acho que, inclusive, é até interessante quando eu falo essa frase que meta não se discute, né? Foi até um episódio também que aconteceu dentro da empresa, numa reunião de diretoria com toda a gerência lá. E aí, aquele calor forte, né, na discussão, e aí um dos líderes chegou lá, não dá para atingir essa meta e tal. E chegou um momento que o presidente bateu na mesa e disse, rapaz, a meta quem define sou eu e agora eu vou dobrar a sua meta. E aí ele olhou para mim assim, e você tem o que a dizer? Eu disse, rapaz, eu não discuto meta, eu vou discutir com você os meus para atingir as metas. Então assim, o que compete à equipe e a mim
a gente vai fazer. Agora, o que é responsabilidade sua também de dar recurso, né, nem que seja o mínimo necessário, eu vou cobrar. Então, eu acho que é ter esse pensamento, né, que o impossível não existe. Eu também acho. Eu acho que eu sempre tenho isso um dilema para mim, que o impossível não existe. A gente precisa acreditar. E como você falou, 2022, né, a gente tinha umas metas que muitas vezes à noite eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu só estou ficando doido? Porque eu chegava assim, aí algumas pessoas da equipe chegavam, que eu tava assim, olha, fulano tá dizendo que você é doido, não vai conseguir atingir a meta, a gente não vai conseguir. Eu dizia, olha, a gente vai atingir a meta. Não é o Glau que vai fazer a meta só. Então, usando metodologias, né, mecanismo, escutando as pessoas próximo, buscando parcerias, principalmente isso, parcerias. É uma coisa assim, quando a gente vai plantando durante um ambiente ali de trabalho com outras áreas, você consegue movimentar as pessoas, desde que o objetivo esteja claro para todo mundo. Sim. Então a gente colocava o objetivo na frente, né? Olha, o objetivo da empresa é esse, não da área, é da empresa. Do negócio, né? Do negócio, então o negócio precisa disso. Né? E aí as pessoas começaram a acreditar, né? Acreditar, e essa proximidade, entender os desafios, aí aparecia problema, tá, como é que a gente resolve o problema? Não vamos perder tempo em achar culpados ou discutir o problema. A gente precisa discutir as soluções. Então isso foi um aprendizado muito grande, e quando virou o ano, eu me lembro do primeiro mês que a gente foi fazer a reunião de resultado, dar uma olhada assim, cara, vamos dar a retrospectiva de 2024. Que a gente parou para olhar e disse assim, rapaz, a gente fez tudo isso fisicamente, e aí a gente ainda fez vários projetos de inovações, ganhamos um prêmio nacional, prêmio internacional de inovação da empresa. A gente fez não sei quantos treinamentos, não sei como, durante o ano mais o desafiador. ano todo. Ou seja, cuidar de pessoas, né? Inovando, fazendo diferente também, acho que foi um grande diferencial. Errando e aprendendo. Sim. Né? E com isso tudo, no final, o time todo e as parcerias que foram formadas dentro da empresa conseguiram fazer que os resultados alcançassem. Então acho que é algo que é coletivo. Sim, com certeza. Aí isso vale para a sua vida pessoal, isso vale para profissional, vale para o negócio, vale para o mercado. Isso que você falou das parcerias, ou seja, do networking, cara, isso é muito importante, porque o que acontece muito, principalmente no ambiente corporativo, né? A gente sabe que a gente tem propriedade, aí são 15, 20 anos de história, né, dentro de uma multinacional. Às vezes, principalmente dentro dos líderes, né, dos gestores, o cara veste um chapéu ali e ele sobe uma trincheira. Né? Ele acha que, não, vou defender aqui o meu, só que ele não pensa, como você sempre fala, pô, amanhã eu posso estar na outra cadeira. Amanhã eu posso estar, hoje eu sou cliente, amanhã eu posso ser fornecedor, hoje eu estou acima, amanhã eu posso estar de lado, abaixo. Então, assim, e independente disso, é o negócio. Se posicione na visão do acionista, na visão do cliente. Isso seria aceitável? Né? Então, é bom quando a gente vê exemplos de liderança que pensam dessa forma. Né? Porque é o que faz a diferença. É o que faz a diferença e os resultados estão aí para dizer se vale a pena ou não. Muito bem. Finalizamos o primeiro bloco. Até aqui tá beleza? Estou lhe tratando bem? Tá. Muito bem. Já, assim, recapitulando, né? Vocês entenderam um pouco da história do Glauco. É só aí uma fraçãozinha, né? Se for para falar tudo, tem que fazer um podcast só para isso. Aí a gente faz ali um happy hour e ele termina de contar. Vocês entenderam um pouco, né, da importância, né, do lado técnico, lado relacional, essa coisa do cuidado com as pessoas, do foco no resultado também, de atacar o problema, né, não aceitar conviver com o problema, ser proativo. Muito bem. Mas nem só de trabalho vive o homem. De trabalho vive o homem, olha aí, já parafraseando aí. Nesse bloco eu queria destacar um momento da sua vida que eu acho, assim, aí mais uma vez, né,
de quem foi testemunha, né? Aí você vai contar agora como protagonista. Eu acho que foi um divisor de águas, né? Foi uma virada de chave que surgiu num contexto profissional, mas que era algo pessoal, e aquilo foi tomando conta da sua vida, e hoje você tem aí, né? Uma paixão. Uma paixão, tem vários símbolos aqui do que essa trajetória te conduziu. Então eu queria que você explicasse isso. Como iniciou essa sua jornada, que hoje culminou em você ser um atleta. Você disse que era um atleta amador, né? Mas para mim é profissional, top. Mas como isso começou, que eu sei que foi por uma questão de saúde, né? Emagrecimento e tal. Conta um pouco disso daí. Bom, como todas as mudanças na vida, né? A gente passa por alguns momentos de ansiedade mesmo, né? E nesse contexto, quando eu vim para Fortaleza, então, muito trabalho, focado ali de tentar melhorar os processos, resolver. E aí eu perdi um pouco do equilíbrio de vida, né? Ou meu tempo estava dedicado ao trabalho, ou dedicado ao momento à família e ficando sedentário. Só um adendo. Isso lá atrás, a gente vai voltar um pouquinho, né? Isso, Tu lá atrás, lembra... por volta de entre 2014 Pronto, só pro pessoal e entender. 2019, quando veio a mudança, né? Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, são 6 anos aí Beleza. sem fazer nenhuma atividade física. Tá. Então, você imagina aonde eu cheguei, né? Cheguei aí por em torno de 104 quilos, né? Nossa. E aí, comecei a perder qualidade de vida. Como qualidade de vida? Eu falo muito para as pessoas às vezes. Quando eu vejo o pessoal um pouco ansioso assim, vem cá, você tá dormindo de noite ou acorda de noite fazendo reunião com você mesmo? Ou você acorda de noite e faz assim, cara, será se eu passei aquele e-mail? São sinais. Será se eu responder isso? Aí você se levanta, aí você pega o celular, você pega o computador e fica naquela ansiedade. Isso de noite, você não consegue dormir. E aí comecei a também ter problemas de apneia de sono e tudo. E aí minha esposa chegou, olha, não dá. Você tá com problema. E aí vem a questão do auto-reconhecimento. Pois é, isso que eu ia perguntar. Mas tu negava ou tu se reconhecia? Assim? No começo eu negava, Tá. mas chegou um ponto que eu disse, cara, realmente não dá. Entendi. Né? E aí eu procurei ajuda médica. E foi até interessante, né? Eu pedi indicação de um médico com uma amiga de trabalho lá, né? Que ele disse, olha, tem um médico muito bom, que ele é antigo, né? E é antigo mesmo. O consultório, você chega no consultório dele... A atendente vai lhe atender lá na ficha. Nossa, velho. E a divisória que tem do consultório dele ainda é daquela divisória de madeira, né? Não é nem a cinza. Eu sei. Caramba. Então eu me consultei com ele, né? Experiência pura aí. E ele é bem humorado, cara. É engraçado demais. Quando ele começou a fazer as perguntas, pegou aquela ficha, e já estava na segunda ficha. Imagina aí como é que estava a situação. Então, olha, eu vou fazer uma pergunta. E dependendo da sua resposta, a gente continua a consulta ou não. Eita. Ele olhou pra mim assim, sério, e olhou assim, olha, se você quiser viver só até os 50, pode ir embora. Segue o baile. Não precisa nem pagar a consulta. Meu Deus. Porque Isso com quantos anos? Isso tava com 40? 40 anos. Cara, 39, tipo, parece. Novo, né? pesado de ouvir isso. E aquilo ali Mexeu. né? Eu disse, opa, Tu já era pai? já. Putz, Já, cara, né? ser pai ouvir isso aí, velho. E eu disse, opa, tenho que parar aqui, alguma coisa não tá certa. Algo de errado não está certo. E eu disse, não, eu quero mudar. E aí a gente fez bateria de exame e tudo. E aí, de novo, né? As coisas é como Deus quer. Sim. Surgiu um programa da empresa de saúde em linha, medida certa. Isso, eu lembro. E aí era um programa que ela trazia profissionais, né? Para uma reeducação alimentar. E abrir um espaço para você, junto com profissionais de esporte, praticar algum esporte que você escolhesse. E no período ali de 3 a 4 meses que era de competição, quem perdesse mais peso, né, mas também atendendo os requisitos de fazer as atividades, Sim. teria uma premiação no final. Né? Legal. E aí, então, a necessidade de ter... veio o programa com profissionais que ajudaram muito, né? E esse reconhecimento que veio da chamada do meu médico
eu comecei nesse programa, né? E nesses 4 meses, com reeducação alimentar e com atividade física, eu comecei a correr, não, comecei a andar, né? Então, não conseguia nem 50 metros correr, né? E aí a gente conseguiu perder em torno de 10, 11 quilos. Mesmo ao final do programa, eu disse, olha, é isso que eu quero. E aí eu continuei, né? Isso foi finalzinho de 2019, continuei na assessoria. E aí veio a pandemia, né? E eu fiquei pensando depois, cara, eu acho que veio no momento certo. Porque você imagina aí na pandemia, 104 quilos, com problemas de saúde, como é que seria? Pensou como você teria enfrentado o vírus, né? Caramba, eu não tinha pensado nisso, cara. E isso deu muita confiança, né? Sim. Cara, eu acho que as coisas estavam escrito. Né? Então era o momento certo. E posso Pode concluir. Não, e aí nesse período a gente, mesmo com a pandemia, a assessoria que estava com a gente, que eu continuei, ela se inovou muito. Então a gente, mesmo em casa, que eu estava fazendo alguns exercícios com acompanhamento via Teams. Sim. Não, muita gente... Eu passei por isso também, profissional. O Guga, um grande abraço pro Guga. Na época da pandemia teve que se reinventar também. Todo mundo teve que fazer isso, né, cara, um pouco. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, vendo assim, parece que foi fácil, né, e tal, mas lógico que não foi. Mas eu queria ouvir de ti, qual foi o maior desafio? Seja nesse começo, ainda na época do programa lá, que era uma coisa talvez sem muitas pretensões, né? Você começou ali pra, né, vou ver qual é. Acho que em algum momento aquilo foi tomando outra dimensão e chegou onde você está hoje, que é uma rotina de alta performance, que você já vai explicar ela um pouco. Mas assim, independente de qual foi o timing, qual é o maior desafio? Qual tem sido, qual foi? Bom, volto para a palavra que eu falei lá no começo, resiliência. Sim. Essa semana eu estava até brincando com o treinador, ele assim, tá, você pratica 4 modalidades, qual é que você gosta mais? Nenhuma. Caramba. Porque assim, o resultado que traz é o que lhe motiva. Né? Porque você tem uma rotina de acordar 4:30 da manhã para treinar, seja no sol, seja na chuva. Faça chuva, faça sol. Você está lá treinando, você tem que ter muito compromisso, muita dedicação e muita resiliência. E isso ajudou muito também no lado profissional, né? Sim. Então, o lado profissional também, que a gente teve uns desafios, juntando a isso, a gente começou a entender que a vida é de escolhas. O tempo, ele é igual para todo mundo. São 24 horas por dia. O que vai separar o que a gente vai colher é a decisão que a gente vai fazer durante o nosso tempo. Aí você tocou num ponto importante, que é uma coisa que eu falo muito na Nexus, né? Que é o conceito do essencialismo. E o essencialismo, basicamente, é isso. São escolhas. Na verdade, o princípio 1 do nexialismo é preserve a sua capacidade de escolher. Olha a força dessa palavra, né? Que é exatamente isso assim, olha, antes de pensar em qualquer coisa, garanta que você vai ter a chance de escolher. Porque o que acontece normalmente? A vida escolhe por nós, né? As circunstâncias, a família, o trabalho, as necessidades, e você vai sendo conduzido. Aí você, pô, que é isso aqui? Eu não sou dono do meu próprio barquinho. Posso pegar outra direção, né? Mas quando você entende isso, que acho que foi o que você entendeu, já é um primeiro avanço assim importantíssimo, que são escolhas. E já dizia também o poeta, né, Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Não tem como, cara. Agora, primeiro, é uma escolha consciente? Primeira coisa, você sabe o que está em jogo, o que você está abrindo mão, em prol do que você vai estar recebendo depois. Então, essa é uma lição muito importante que você traz para quem está nos acompanhando. Agora sim, beleza, questão das escolhas, né? Você falou dos desafios. A pergunta agora é, em que momento virou a chavinha? Que não era mais aquele Glauco que começou porque estava ali, né, tendendo para uma condição até de morbidez, né, de saúde, de obesidade, né, de sedentarismo.
Em que momento virou a chave e nasceu o Glauco atleta? Isso é natural ou isso foi provocado? Como é? Eu acho que quando a gente começou a fazer um planejamento e definir metas desafiadoras, né? Com assessoria já? Com assessoria já, né? Tá. E com treinador, né? Sim. Então, o treinador Jax aí, teve outros treinadores antes, a Aline, o João, né? E o Jax também. No primeira maratona que eu resolvi fazer, você imagina aí, o cara não conseguia andar 100 metros, imagina correr 42 quilômetros, 195 metros. Então, a gente planejou isso, olha, eu tenho esse objetivo agora, uma meta, e tem hora que eu olhar pro meu treinador e disse, rapaz, ou eu sou doido ou você é doido. Das duas, um. Das duas, um, mas de doido eu acho que o mundo é mais feliz. Tá bem servido de doido. Tá bem servido. E aí quando a gente entra nessa, a gente pode chamar de uma vibe, né? A gente constrói muita amizade e relacionamento, né? E por mais que os treinos sejam difíceis, mas você tá ali com seus amigos que também estão buscando os objetivos com vocês, né? Então a gente formou uma tribo, né? E interessante que essa tribo, né? A tribo também da empresa. Então tem outras pessoas da empresa também que vieram conosco, né? Para correr, né? Eu tenho até um parceiro de trabalho e de parceria também de maratona, que a gente sempre faz maratona junto, né? Não só um, são vários, né? Tem o Joel, tem o Arthur, tem o Falcote. Abraço para todos. E então, quando eu fiz a primeira maratona, eu olhei esse cara, realmente eu vou riscar o impossível do meu dicionário. De vez. De vez. De vez, cara. De vez. Não existe isso. E aí você faz a primeira, quando termina a maratona, que você tá todo quebrado, você fala, não faço mais nunca. Mas não... É igual mulher quando tá tendo parto. Quero mais menino não, no outro dia. Talvez. Tá mas não, né? Ou não. Mas é isso mesmo. Então, assim, já aí veio a segunda maratona, né? Isso já em 2022. Veio a terceira em 2023, tá aqui a medalha e tem até um quadro aqui na mesa mostrando aqui que foi a maratona de Porto Alegre. Para né? quem não tá vendo, pessoal, caso o pessoal esteja só ouvindo, né? Tem em Porto Alegre, 4 de junho de 2023, uma medalha 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, coisa mais linda do mundo. Essa foi a terceira maratona, né? Legal. E aí começa a surgir outros desafios, tá? Para se manter no esporte, o que a gente vai fazer agora? E aí, o ano de 2022, a gente foi assistir uma prova na Beira-Mar, em Fortaleza, né? Era uma prova do Ironman 70.3. E aí, esse grupo de amigos, né, brincando lá, a gente disse, olha, no ano que vem a gente vai estar aqui. E os caras olhavam pra mim assim, rapaz, esse cara é louco. Quem foi o doido que falou isso? Foi tu? Eu comecei a brincar, né, isso com os meninos lá na prova, o Arthur, o Joelson e o Falcote. Tem até um videozinho pequeno, um Reels lá no meu Instagram, depois se quiser ver, quem puder ter oportunidade, falando um pouco de 2022 e como foi 2023, né? E aí 2023 chegou. Chegou e você disse assim, pô, eu corro. Mais um Iron 70.3, eu tenho que nadar e pedalar. Exatamente. Então, novas modalidades, né? Novos desafios. Aí foi uma mudança bacana que a gente teve que fazer para poder chegar ao final, né, da prova, que não foi fácil. E você imagina fazer isso com trabalho. Não, eu quero um capítulo à parte só pro Ironman. Você vai já dizer como foi essa experiência, que eu acho que tem muita história boa aí. Mas antes disso, eu queria, fazendo um gancho com o primeiro bloco, né, do lado gestor profissional, como foi essa relação? O que você levou do lado profissional, né, da liderança, para o esporte? E o contrário, o que você levou do esporte para a cultura lá da equipe? Eu já vou te dar um exemplo, que é uma coisa que eu vi também, que até me inspirou, a história da canoa havaiana, né, que você pode explicar direito como foi essa ideia, que acho que trabalhou um pouco dessa parte do trabalho em equipe, mas explica um pouco o que um contribuiu com o outro, depois a gente volta para o Ironman. A história da canoa havaiana é bem interessante, né, que a gente volta lá para 2022, né. Então, assim, mesmo nas correrias, a gente parava, né,
tirava a equipe daquela turbulência um pouco. E a gente conheceu um grupo que faz um trabalho aqui na Beira-Mar, né? Sobre canoagem. E a gente levou o time para praticar canoagem, porque a canoagem, ela, não só a canoagem como esporte como um todo, né? Também corrida, qualquer outro esporte. Ela é feita por equipe. Por mais que o esporte seja individual, praticado na pessoa, não é só você. Você tem todo um staff por trás que dá todo o suporte. Então é uma equipe. Tá? É uma equipe. E aí na canoagem a gente brincava muito que a gente levava a equipe para lá, né? E aí formava 2 blocos de canoas havaianas. E aí você precisaria, para poder você ter performance na canoa, você tem que estar em sincronismo. Então todos que estão na canoa são importantes. E todos precisam remar em sincronismo. Então essa parte do esporte trouxe para demonstrar na prática para a equipe a importância de cada um na equipe e que todos teriam que estar remando junto na mesma direção para que os objetivos fossem alcançados. Pô, isso faz um paralelo muito bom, viu, cara? E é a pura verdade. Né? Imagina uma orquestra. Né? Você sendo o maestro ali, um desafinou, um saiu do compasso, já era. Imagina um sistema de engrenagem. Bastou um, já era. Imagina uma corrente, né? Um elo quebrou, já era. Então, esse paralelo da canoagem é bem enfático. Porque realmente eu tive a oportunidade, né? Depois, fui com o Samara numa canoa havaiana também. E realmente isso é verdade. Se você não remar junto, meu amigo... E a volta é sempre cruel, né? Você tem que guardar o gás da volta, né? Não vai, velho. Se você não colaborar ali... Tem que ser todo... Ou todo mundo faz o trabalho, cada um na sua função, ou realmente não acontece. E na gestão, é exatamente isso, né? Às vezes você pensa, mas eu sou só o estagiário. Eu sou só o terceirizado ali. Ou então o gestor, né? Não, eu sou o gestor, eu não tenho que estar me metendo, não vou... Cara, quantas vezes eu vi você mergulhado ali, fazendo junto, né? Pegando pela mão também. E ao mesmo tempo o contrário. Dando espaço e fazendo a pessoa crescer e ela se sentir capaz de que ela poderia, né, fazer aquilo. Então tem um momento de estar próximo, tem um momento de deixar rolar. Equilibrar isso é uma arte, né? É uma arte. E o esporte traz muito disso, né? Muito, muito bom. Agora, voltando pro Ironman. Conta aí, chegou o ano, aquela piadinha virou verdade. Você tinha aí o quê? Acabou a brincadeira. 9 meses? Não, 9 meses não. 11 meses, né? 10 meses de treino. Como foi o processo? Bom, No momento que vocês decidiram, vamos fazer o Ironman. Na verdade... Ou não decidiram? A gente só dá brincadeira, né? E o primeiro planejamento era fazer a maratona de Porto Alegre no primeiro semestre, né? Então, certo. todo essa aí de novo? Isso, essa de Repeti Porto Alegre. ela. Né? 4 de junho de 2023. Ah, tá. Sim, essa daí, tá. Então a ideia era, a programação primeira era fazer a maratona no primeiro semestre. Beleza. Então todo o planejamento, com assessoria, com o treinador, foi focado para essa maratona. Tá. Só que tinha o Iron lá atrás, né? Sim. E aí quando foi mais ou menos maio que abriu as inscrições do Caramba. primeiro lote, e eu sou muito assim, cara, eu tenho que ser impossível às vezes. Vai. Então quando abriu as inscrições eu disse, cara, vamos escrever. Então já foi ali a primeira pancada. Me inscrevi, aí já coloquei no grupo, ó, pessoal, Tem mais volta não. compromisso é compromisso. E aí coloquei pressão nos outros, né? Ou vai ou racha. Então no final vai ficar só na resenha, né? Não fizeram. Então ali foi o primeiro passo. Mas mesmo na hora da inscrição, a gente, de novo, a gente precisa alinhar as expectativas. Né? Sim. Então eu tive que sentar, né, com minha família, porque... Que é o tema do bloco 3. Isso, porque Vai fazer lá. o Iron não é algo muito fácil. Né? Pra você ter ideia, os treinos que a gente faz para corrida de maratona, né, geralmente eu treino segunda, quarta, sexta e sábado. Então você tem ainda terça, tem a quinta, tem um domingo, e o Iron é um pouco diferente. Tá? Ele é um pouco diferente porque são 3 modalidades, então você tem que ter uma carga de exercício maior, então é treino todo dia. E aí eu conversei muito com minha esposa, olha, eu tenho um desafio, um compromisso com meus amigos.
Mas um compromisso comigo mesmo, né? E eu queria que você entendesse um pouco, que a gente junto, né? A gente conseguisse se organizar para a gente fazer isso, né? Então, assim, é recomendado, geralmente, para se fazer um treino para um Iron, no mínimo 6 meses de treino focado. Vocês estavam no limite ali já. E como a gente tinha maratona no primeiro semestre, né, a gente, mais claro, decorrente dos treinos da maratona, que dava resistência para a gente, principalmente da corrida, isso ajudou Já muito era para reduzir um pouco esse tempo, né? Beleza. Então, o primeiro objetivo era terminar o Iron. Terminar. Sobreviver ao Iron. Não era tempo. Era dizer assim, cara, consegui terminar um Iron. Não morri. Então, a gente teve o quê? A gente começou... quando eu falo a gente, porque foi eu e um amigo meu, né? Mas desculpa, não sei se tu já falou. Só explica o que é o Iron, né? As 3 modalidades e quanto de distância é cada um. Pronto, o Ironman que a gente fala 70.3, né? Que acontece, eles são 3 modalidades. Né? Tá. Você começa pela natação, né, que são 1.900 metros de natação. No mar. Certo. Depois você faz a bike, né, são 90 km de bike. E na sequência você faz uma meia maratona, que são 21 km. Você né? descansa numa meia maratona. Você descansa enquanto você corre, enquanto você pedala, enquanto você nada. Pode crer, viu, velho? Você não descansa, né? Então, assim, elas tem em torno de 5 provas no Brasil, né? Durante um ano. E tem também o full, que isso aí eu pretendo fazer, mas não agora, né? Mais na frente, né? Eu nem falei isso pra minha esposa. Mas o que muda no full? Só já fala aí. O full é o que a gente fala, o Ironman completo, né? Sim. Você nada 3.800 metros, 3.800 metros. Ou seja, o dobro. É o dobro. O dobro da natação. Pedala 180 km. O dobro da pedalada. E corre uma maratona, né? No final. Tudo é o dobro? É. Caramba. Então, assim, enquanto o 70.3 você tem tempo de corte, né? São 8 horas para você concluir a prova. O full, né? Você tem em torno de 17 horas para cumprir a prova. 17, 18 horas para cumprir a prova. Meu Deus, cara. Então, assim, não é só fazer. É fazer, não é fazer no tempo de corte. E o do 70.3 quanto é? 8 horas. 8, entendi. 8 horas. Caramba, velho. E aí, vamos pra cima. Não, beleza. Aí assim, só pra gente fechar esse bloco e passar pro final, você falou, né, de uma preparação. Aí você já comentou, né, que teve toda a questão de uma assessoria, que antes era uma assessoria mais voltada ali para os treinos, né? Mas foi evoluindo para essa questão de performance de prova, né? Para suportar talvez ali uma meia maratona, uma maratona, um Ironman. Mais uma vez, o paralelo disso. Primeiro, a importância de você ter um staff, né? Ao mesmo tempo um staff e ao mesmo tempo uma equipe, né? Uma tribo ali. A importância de estabelecer metas, porque eu acredito que você fica sempre naquela, né? E aí? E agora? Qual o próximo passo? Né? Acho que para não ter você não se sentir meio perdido, talvez seja importante esse trabalho. Como é, só para a gente fechar esse bloco, essa questão de estar bem assessorado, estar junto de uma equipe de amigos e também de metas e foco. Eu tenho gratidão de novo, né? Tenho muito a agradecer a Stark Assessoria, que comecei em 2019 com ela, né? Hoje é uma das maiores assessorias do estado do Ceará, né? Grande abraço aí para a Luciana e para o Ed, né? Que são os inspiradores, são os donos lá e todos os professores. E a gente está aqui com o Mjolnir, o martelo do Thor, do universo Marvel aí, em homenagem aos nossos amigos da Stark. Então, sentar e planejar, né? Então, a Stark traz toda essa composição. Né? Ela planeja junto com os alunos as provas que tem nos anos subsequentes. Né? Sim. E aí ela vai escutar cada um, qual é o objetivo, o que é que a gente pretende fazer e tudo. E aí, mediante essa personalização de cada atleta, senta-se com o professor e faz um planejamento. Né? Então, no primeiro semestre eu comecei um planejamento com o Jackson, né, que é meu treinador da parte de corrida. E no segundo semestre, já acordado entre a gente mudou a modalidade junto à assessoria, que a assessoria também tem a modalidade de triatlo. E aí vieram nossos professores, né, com conhecimentos diferentes, trazendo essas experiências. E aí foi onde começou a mudança. Então, primeiro semestre maratona, segundo semestre o Ironman, com o triatlo, com todo o suporte. Então, a parceria, buscar profissionais que entendem, qualificados, escutar, entender
e alinhar as expectativas. Eu acho que isso é uma pegada que também acontece com as empresas, né? As empresas vivem de parcerias, de colaboração. Então, quando você junta isso, tanto no meio profissional como no meio pessoal, tende a construir algo diferente, algo que motive você e motive as pessoas. Show, cara, muito bom. Mais uma grande contribuição você nos deu aí, mais um presente, né, para mim, para quem está acompanhando. Muito bom. A gente vai rumar agora para o nosso texto final, né? O tempo voa aqui, já conversa boa, já estamos aqui aproximadamente 1 hora. Mas temos uma meta aí a cumprir. Brincadeira. Para não esticar demais o episódio, mas por mim a gente continuava essa conversa aí por bastante tempo. Bom, agora a gente vai para um bloco que para mim é a base. No final das contas é o que vai dizer se valeu a pena. Tipo assim, não adianta você estar ali, né, bem sucedido profissionalmente, ganhando bem, com status, com cargos, né, dessa parte mais profissional. Não adianta você estar ali fazendo o que gosta, né, suas atividades, superando seus desafios, e dentro de casa, né, e no ambiente familiar. E você consigo mesmo, você com, né, num contexto ali de pai, filho, esposa, os pais, né, o restante da família. Então esse bloco eu reservei especialmente para a gente falar de equilíbrio, né, entre trabalho, família, qualidade de vida. E eu já pergunto isso, pegando já o gancho do Ironman. Eu pergunto como você consegue, né, conciliar essas demandas profissionais e pessoais, e já trazendo para o lance do Ironman, que você falou, olha, não se faz um Ironman desse sem combinar com o resto do mundo, né? Eu entendi meio que isso, né? Acho que você tem que alinhar com todas as partes, no trabalho, na família, no círculo social. Como é isso? Como foi fazer esse balanço aí? Ai, Camilo, o início, né? Não só fazer o Iron. Eu acho que tudo na vida tem que ter esse equilíbrio. Eu vejo muito, um pouquinho antes de entrar no Iron, muitas pessoas dentro das empresas, no mercado, que às vezes não vão para um cargo de liderança porque muitos perdem qualidade de vida. E às vezes eu parar para me perguntar, mas cara, vem cá, por que perde qualidade de vida? Será se é a empresa? Será se sou eu como pessoa? E eu comecei a refletir nesse tempo todo, né, à medida que ia crescendo na empresa, né, com novos desafios, com novas responsabilidades, novos cargos, que você consegue ter esse equilíbrio. Então não é a empresa, é você. É a sua escolha. Interessante. Então quando você para, né, e começa a olhar a empresa, olhar o ciclo, né, olhando a equipe como pessoas, capacitando pessoas, melhorando os processos, enfrentando os problemas e resolvendo os problemas, você começa a gerar mais tempo, né? A gente fala muito da metodologia ali, né? A gente elimina os retrabalhos. Isso. Então acho que o retrabalho que tem, o desperdício que tem, né, que a gente gera às vezes até em conflitos mesmo, né, nem em processo, em produtos, mas aquele atrito mesmo. Isso vai gerando, consumindo tempo seu. Sim. Então a gente precisa ser inteligente em gerir o tempo, fazer o que é necessário, não o que é fácil, tá? E simplificar. E aí, quando a gente começa a tornar a equipe, né, de alta performance, as coisas fluem e você não precisa estar todo o tempo em cima, olhando, cobrando. Acho que isso não agrega por muito tempo a consolidação da equipe. Então, primeiro é o equilíbrio dentro da empresa, né? Então, você consegue ter esse equilíbrio, consegue separar aí o tempo. Sim. O segundo momento é você alinhar a expectativa em casa. Porque, como eu falei para você, para treinar para o Ironman, a gente treinava todo santo dia, de domingo a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, era de manhã e de noite, né? 2 modalidades. Na sexta fazia 2 modalidades de manhã. No sábado, você tinha um treino aí de 4 horas, 5 horas, e no domingo também.
Então você precisa alinhar, olha, com a família. Eu preciso otimizar o nosso tempo também como família. E aí foi bacana que uma pessoa perguntou assim, tá, como é que você consegue fazer isso? Como é que sua esposa se comporta, como seus filhos se comportam, né? Então começou também a motivar eles, né? Então assim, por exemplo, quando eu ia fazer fortalecimento na academia, minha esposa ia comigo. Alguns treinos de corrida que eu faço à noite, com minha esposa, né? Os treinos de natação que eu faço, a maioria dos treinos de natação em casa, né? Eu treino com meu filho. Tu tens esposa e 2 filhos, né? Um Isso, casal. casal. E quando tinha corridas de rua também final de semana, ia todos correr, os 4. Legal. Então, assim, vamos otimizar o tempo que a gente tem aqui com algo que é saudável. A gente compartilha isso com a família. A gente começa a criar esse vínculo também com os filhos. E o que é bacana é que eles também vão aprendendo isso com o tempo. O esporte traz ensinamentos que complementam os ensinamentos da escola e da família. Tá? Então, eu acho que se a gente começar a plantar isso, uma vida saudável para os filhos, trazer eles para o esporte, vai fazer com que eles desenvolvam também competências que são importantes para poder agregar com tudo isso. Interessante, eu me destacou aí 2 coisas na sua fala. Uma, o link com o episódio passado, né? Quem não assistiu ainda, eu recomendo. O poder da autorresponsabilidade, né? Do autoconhecimento, mas principalmente a autorresponsabilidade, que é o que você falou. Cara, é você, velho. Às vezes a gente fica terceirizando, né, as coisas. Ah, porque a empresa, não, porque o meu chefe, porque o cliente, não sei quem. Cara, é você. Você que estabelece os seus limites. E quando isso fica claro para você e para o seu contexto, né, todas as suas relações, pronto. Naturalmente as pessoas vão até... Você vai ser respeitado. Quando você baixa muita guarda e, né, é levado pela circunstância, você perde logo o respeito das pessoas. Então a autorresponsabilidade aí me chamou a atenção. E o segundo, que você foi muito inteligente, né? Assim, você aproveitou, né, do Lean aí, como você bem citou, né? Você é um especialista em Lean. Você foi uma das pessoas que me estimulou e foi uma referência para eu estudar esse assunto também. O tempo ali do dia é finito, né? Você tem ali várias atribuições que, né, por conta da escolha que você fez, né, de vida, de trabalho, você tem que cumprir aquele tempo ali. Mas, poxa, eu tenho uma oportunidade. Se o meu treino, né, eu tenho a sorte, né, o benefício de ter uma piscina no meu prédio, e eu vou treinar natação, pô, levo meu filho. Aí eu ganho tempo de qualidade com ele, eu ganho a questão de dar um exemplo positivo para ele de esporte, né? Meu filho vai se exercitar também, só tem ganho, né? Você paralelou ali duas atividades. Então, é como você bem disse, às vezes não te falta tempo, às vezes te falta, aí voltando, o essencialismo. O que é importante para você? Qual é a essência? Se família é um valor que você não abre mão, você vai ter que preservar aquilo como uma joia, um tesouro. Se o trabalho é um valor, né, você é uma pessoa séria, comprometida, que dá resultado, que não vai deixar ninguém na mão, né, que chega junto e tal, preserve isso da mesma forma. Se a saúde é um valor, se alimente bem, né, faça os hábitos necessários. Você sabe que tem que... Todo mundo sabe o que tem que fazer para ter uma vida tranquila, para ter uma vida saudável, para ser bem sucedido. E uma vida duradoura, né? Vida duradoura, isso não é mistério. Agora, quem é que faz? Quem faz o que precisa ser feito? Quem quer pagar o preço, né? Quem paga o preço. Então, são escolhas, como você bem disse. Então, para já praticamente a gente ir fechando, eu queria que você falasse um pouco da sua rotina, né? Como é um pouco digamos, um dia na vida do Glauco. Eu sei que você já fez esse trabalho uma vez, eu acompanhei lá na rede social. Você passou, não sei se foi uma semana. Foi os 7 primeiros dias. Gravando, Fala um pouco como foi isso aí, aproveita e diz um dia típico na vida de Glauco. Eu tentei trazer, assim, a gente estuda muito, vê muitos atletas que comentam sobre os esportes, como é que é a vida do esporte, mas como atleta, né? Isso. E aí eu disse, olha, eu não achei informações de como você ser atleta amador com trabalho.
Exato. Então, eu parei um pouco para pensar lá atrás, cara, eu vou fazer 7 episódios, são 7 dias, né? Uma semana de treinamento para quem tem que treinar, trabalhar e cuidar da família e outras coisas. Massa. Então foram 7 dias trazendo um pouco, um resumo do que é o dia. Mas basicamente o dia começa 4h30 da manhã, acordando, né? Já deixa os materiais esportivos prontos, né? Para poder acelerar, né? No dia anterior. E aí a gente vai para assessoria, né? Então são vários locais de treino, a gente tem na Beira-Mar, que a gente treina lá, uma vista fantástica que quem não conhece Fortaleza, eu convido a vir conhecer Fortaleza aqui e ver a nossa Beira-Mar. Nas quartas a gente faz treino na Unifor e com, né, os treinos de bike a gente tem um ponto de encontro, todos os ciclistas aqui de Fortaleza, que fica ali na Sabiaguaba, né, no Anel Viário, e aí são várias assessorias, né? Então, e aí sai diretamente do treino, direto para o trabalho, né? E Mas aí, tu é daquele que prepara a bagzinha com a comida? Como é que faz a questão da nutrição, a parte de alimentação? bom, quando está próximo à prova, a gente dá um foco maior na parte de alimentação e um controle maior, né? Certo. Mas como tem essa correria do dia a dia, e a gente busca controlar a alimentação nos ambientes que a gente vai comer. Então, Certo. geralmente quando a gente vai para o trabalho, a gente come fora, mas controlando ali, né, nos níveis que são determinados pelo nutricionista. E tu bebe bebida alcoólica? Não. Nem Né? fuma? Assim, também Nunca fumei, né? Certo. Já bebi, né? Assim, quando eu não estou para fazer prova ou final de ano, que a gente reduz a carga de treino, às vezes um vinhozinho, uma cerveja, mais de leve. Sim. Mas aprendi a deixar de beber. Ótimo. Olha como é interessante, né? Começou no esporte lá atrás, e como o esporte você quer buscar performance, a bebida não ajuda. Não, até não ajuda, só atrapalha. Mas assim, mas é uma coisa que eu gosto muito de cerveja. Né? E a gente, lendo e estudando, a cerveja sem álcool, ela ajuda muito, porque ela não tem o álcool, tem o gosto da cerveja, e ela é um isotônico também, né? Então contribui um pouco. Legal. Né? Então assim, quando a gente vamos beber, a gente bebe cerveja sem álcool. Perfeito. Tem graça, tá? Tem gente que não tem graça, mas tem graça. Não, tranquilo. Mas aí nessa rotina, né? Do trabalho, treino, você estava no trabalho, né? Vai pro trabalho, alimentação, cuidar da alimentação, retorna no final do dia do trabalho, chega em casa, passa um pedaço com os filhos, quando dá ali por volta de 8h30, treino de novo. Né? Natação ali, retorna, faz aquele lanche ali, alimentação, junta as coisas, coloca no carro, fica com a família, 10h30, 11h você está dormindo. Então você dorme em torno aí de 6 horas. Em torno de 6 horas. E tu se dá bem com esse tempo de sono? O teu organismo? Consegui me adaptar. Se adaptou, né? Acho que tudo na vida é adaptação. Eu acho que todo o contexto ajuda. Porque como, né, tem esse lado do exercício, o próprio, que às vezes você fala, não, tem que ser 8 horas. Não necessariamente. Depende do restante. Como é que tá a alimentação? Como é que tá o psicológico? A cabeça, como é que tá a mente. Então, Exato. se você tem esse equilíbrio, corpo, mente e alma... Compensando. Então, você pode se dar ao prazer. Né, ao fruto, ao prazer de dormir menos. Legal. Entendeu? Então, nessa rotina, né? Vai durante a semana toda. E o melhor de tudo é o que eu falo muito assim, dos treinos pós-treino, né? As resenhas com... Sim, sempre com a melhor. equipe, né? Nós temos uns grupos do WhatsApp aí que tem uns caras que, pelo amor de Deus, os caras... Mandar um alô pros caras aí. Aí, o pessoal aí da Tropa do Bruxo aí, o Matheus, o Robson, o Elan, o Kleber, são vários, Show. né? Então é muita resenha, cara. O bacana é isso. É um motivando ter, o outro, né? Tem as resenhas aí, né? Porque é isso aí que faz a diferença naquele dia ruim. Porque ninguém é máquina, cara. Vai ter o dia ruim, vai ter o dia que você... Meu irmão, hoje eu não tô muito bem, não tô muito afim. Pô, vamos lá, faz a resenha ali. O cara vai. Depois se sente bem, né? Porque foi. Mas eu acho que outro ponto importante, né? Trazer para isso. Até para evitar os dias ruins, que a pior coisa do atleta é quando você tem uma lesão. Sim. Aí é um dia ruim. Aí mata. Então, assim, no começo, lá atrás, a gente se apanha muito. Você não conhece, você não entende. Então você faz errado. Faz errado. Olha a importância de estar bem assessorado, né, pessoal? E depois que eu comecei a fazer um trabalho mesmo, fortalecimento ali, voltado, porque assim, não é só fazer academia. Sim. Então o Jackson, que é meu personal, né?
ele traz a técnica e os exercícios focados para a atividade do esporte que eu estou praticando. Então, os primeiros 6 meses, os exercícios são focados para a corrida, os outros meses que eu fiz um Iron foram focados para o Iron, né? Então, tudo eu digo a vocês, pessoal, estudem, se informem, procurem informações, que isso vai contribuir muito para que você, não só no esporte, né? No trabalho, seja o que for, que você, um negócio que queira montar. Então, quanto mais informação, né, menos dolorido menos custoso, né, é. Legal, legal, cara. Muito bom. E acaba se tornando que é aquela história, né? Você tem que se apaixonar pelo que você faz, né? Ou fazer o que você é apaixonado, ou então se apaixonar pelo que faz. De um jeito ou do outro vai dar bom. Eu acho que eu sou um cara iluminado por Deus, porque eu trabalho numa coisa que eu amo, que eu gosto. Pratico os esportes que consegui me adaptar e que me dá excelentes resultados, né? E tenho uma família fantástica, cara. Eu não tenho o que reclamar. É isso. Acho que se hoje fosse meu dia de ir, eu tava feliz de ter cumprido meu papel aqui na Terra. Esse é o sentimento. Todo dia eu me faço essa reflexão também. E tem que ser, porque um dia vai ser, né? Então tem que... Cada dia você tem que se fazer essa pergunta e a resposta tem que ser essa. Se não for essa, algo está errado e resolva. Porque um dia vai ser o último. Muito bem, foi muito bom esse final aí, viu? Gostei. Mas para fechar, eu quero que você dê 2 recados. Um vai ser para aquele cara que não é líder ainda, não ocupa um cargo de gestão, mas tem essa intenção, tem dentro dele, né, sente esse chamado. Você vai dizer, né, eu quero que você diga livre aí, o que você tem a dizer para essa pessoa? E para outra para aquela pessoa que acha que já é tarde para cuidar da saúde. Que por algum motivo ela esteja numa condição sedentária, ou a autoestima ali já não tá aquelas coisas todas, ou então que ela tem um problema, uma limitação articular, né, no joelho, assim, uma coisa, e ela acha, cara, isso aí é muito legal, mas não dá pra mim não. O que você tem a dizer para essas 2 pessoas? Bom, para as pessoas que queiram ser líderes, né, primeira coisa, não seja um líder porque é um cargo que vai trazer talvez benefícios ou um salário maior para você. Não veja dessa forma. Veja sempre olhando em tentar ajudar a equipe, ajudar as pessoas a crescer e a fomentar algo diferente, né? Contribuir com a vida das pessoas. Então, se você olhar com esse olhar de ajudar de pessoas, não olhar para o lado financeiro, você vai ser bem sucedido, né? E sempre faça reflexões e o autoconhecimento para ver se você realmente está no caminho certo. Dê feedback, peça feedback para você ir crescendo junto com todos. Acho que esse é um bom caminho para quem vai pensar ser líder, né? E o segundo, você falou sobre a questão de começar no esporte, né? Por mais que você tenha algum problema, eu acho que se você procurar as pessoas certas, né? Profissionais certos para o que você quer fazer, você consegue fazer qualquer esporte. Não tem essa questão de eu tenho uma limitação, eu tenho um problema de joelho. Para tudo isso, tem formas de treinamento, aperfeiçoamento. E é o que eu digo muito para todos que correm, né? Você começa na corrida, a briga lá é sobre o pace. Pace é o tempo que você leva em torno para cada quilômetro que você corre, né? Isso. Então, se você corre, por exemplo, 1 quilômetro em 5 minutos, seu pace é 5. Né? Então, eu falo muito para as pessoas, vocês têm que, cada dia mais, competir com você mesmo. Não se compare com os outros, sabe? Porque fulano corre mais rápido, porque fulano é atleta de performance. Não. É você com você mesmo. Um dia de cada vez. Então, se você olhar dessa forma, você consegue sair e é um passo de cada vez. Tá? Acredite que você consegue. Show de bola, cara. Que mensagem forte e ao mesmo tempo vai deixar marcado. Eu tenho certeza que vai servir para mim, vai servir para muita gente que está nos assistindo. Fico feliz, agradeço demais
esse papo, né? Por você ter aceitado, ter topado esse desafio, ter me recebido aqui, a gente está na casa dele, né? Eu trouxe todo o aparato aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Antes da gente encerrar, né? De eu fazer o encerramento, eu queria só que você deixasse, se você quiser, né? Para alguém lhe conhecer melhor, sua rede social e a rede social tanto do seu personal quanto da assessoria. Bom, quem quiser me conhecer um pouco mais, eu sempre posto sobre os treinos, sobre competições lá no Instagram, né? É Glauco_engenheiro, né? E a assessoria que eu faço parte, né? Eu gosto de chamar de família. É uma família mesmo lá, porque é mais que uma assessoria, né? É Stark Assessoria Esportiva, né? O Instagram deles. E eu do personal, que também é meu treinador e amigo também, né? É o Jackson_Silva 15, tá? Então, se quiser conhecer um pouco do trabalho do Jackson, da assessoria, da Stark, esses são os canais que vocês conseguem encontrar. Maravilha, meu amigo. Show de bola. Esse foi o episódio especial do Nexo Podcast para poder trazer esse presente para vocês, esse cara fantástico que eu admiro muito, um amigo que eu tive o privilégio de conhecer. E eu espero que tenha servido de bastante relevância aí para vocês em termos de aprendizado, de lições, de conselhos. Aqui o que foi dito para quem estiver aberto, né, a se desenvolver, a evoluir, o mapa da mina está aqui, pessoal. Conteúdo gratuito para vocês, que muitos cobrariam caríssimo para entregar. O Glauco trouxe aqui para a gente esse presente. Então façam um bom uso, né? Eu gosto de dizer que o conhecimento, né, o poder que você recebe junto com o conhecimento, ele traz uma responsabilidade. Então, a partir de agora, vocês têm esse dever de ou aplicar isso na sua vida, caso você ainda não tenha aplicado, ou então ajudar, né, quem estiver aí ao seu redor, colocar isso para o mundo, auxiliar outras pessoas e levar adiante, né, essa prática aí de tudo que a gente falou aqui. Família, equilíbrio, autorresponsabilidade, foco, profissionalismo, saúde, né, hábitos saudáveis, você inspirar pessoas, desenvolver pessoas, confiança, ter networking, né, um relacionamento, você encontre a sua tribo, é o que eu sempre digo, isso é muito importante e vai fazer a diferença em muitos momentos da vida de vocês. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Nexo Podcast. Obrigado, Glauco, pela confiança, pela parceria nesse episódio. E nos vemos por aí na nova temporada do Nexo Podcast. Um grande abraço.